São Jorge, escuta meu clamor e me dá força para não cair hoje. Se você sente o coração pesado, escute. Este é o momento em que vamos pedir força para não cair. Ouça comigo cada palavra como se fosse um sopro que sobe e traz coragem. Fique aqui comigo até o fim, porque o que eu vou falar pode mudar como você encara este dia. Ao longo deste vídeo, você vai receber 3 coisas fundamentais. Uma oração simples e poderosa que pode sustentar seu passo. Uma história que mostra como outros, assim como você, encontraram força quando tudo ameaçava desabar. E por fim, uma palavra de bênção que você poderá guardar e repetir quando precisar. Essas são minhas promessas para você. Fique comigo, para que cada uma delas se revele. Você já sentiu que a vida puxa mais do que você consegue segurar? Já acordou com o peso do mundo nos ombros e pensou: não vou conseguir passar por hoje? E se eu te dissesse que existe uma presença protetora que atende quando clamamos com sinceridade? Essas perguntas vão se responder devagar, porque aqui não entregamos tudo de uma vez. Vamos abrir portas na sua mente e no seu coração para que a fé possa entrar. Feche os olhos por um momento, respire fundo e deixe a respiração acalmar. Imagine uma luz que aquece o peito, uma mão forte que segura a sua. É nesse lugar que a oração nasce, não de frases prontas, mas do silêncio sincero. A primeira promessa que eu te faço é: você sairá deste vídeo com uma oração que poderá repetir quantas vezes precisar, e ela vai ajudar a firmar seus pés. Agora, pense numa batalha. Não precisa ser guerra literal. Pode ser uma luta diária contra o medo, a dúvida, a solidão ou a vontade de desistir. São Jorge, na fé popular, é um símbolo de coragem. Mas coragem não é ausência de medo, é seguir em frente apesar do medo. Você não precisa sentir-se invencível. Precisa apenas de uma força que te levante quando as pernas tremem. Deixe eu te contar algo. Conheço gente que no momento mais difícil, ajoelhou-se e falou com fé simples. Não com palavras rebuscadas, mas com o coração. Eles disseram: São Jorge, dá-me forças para não cair hoje. Simples assim. E perceberam depois que aquela pequena oração foi um fio que os puxou de volta à jornada. Essa é a segunda promessa. Ao longo do vídeo, conhecerá exemplos reais que mostram que a força existe e chega quando chamamos. E se eu te dissesse que a maneira como você pede pode transformar sua experiência? Não é mágica, é conexão. Quando falamos com sinceridade, algo em nós se reorganiza. A atenção se fixa, o medo diminui de tamanho, o passo volta a ser possível. Por isso abriremos um espaço para você repetir comigo, palavra por palavra, uma súplica que respeita sua dor e convida à esperança. Pode ser que você esteja pensando: mas será que isso funciona comigo? Essa dúvida é natural. A terceira promessa é para isso. No final deste vídeo, você terá uma palavra de bênção que pode ser repetida como um padrão de pensamento. Não prometo eliminar todos os problemas, mas prometo entregar algo que mude a relação que você tem com eles. E muitas vezes, mudar a relação já é o começo da vitória. Enquanto caminhamos, quero que perceba uma coisa importante. Força não é apenas energia para vencer. É sabedoria para escolher onde gastar sua luta. Pedir força para não cair significa também pedir discernimento para não se colocar em situações que te derrubem sem necessidade. Vamos falar disso em breve, abrindo um novo loop na sua cabeça. Como escolher minhas batalhas? Voltaremos a isso. Agora, respire comigo novamente. Sinta o ar entrando, preenchendo o peito e deixando sair com um pouco do peso. O ato de respirar já é uma oração. Cada inalação é uma chance de recordar que você está vivo. Permita que a palavra força ecoe com cada respiração. Força para levantar, força para aguentar, força para seguir. Lembre-se, todos nós tropeçamos. A diferença está em como nos levantamos. Há quem diga que levantamos sozinhos. Eu digo que levantamos com a ajuda, das mãos que se estendem, da fé que nos conecta a algo maior e da coragem que reaparece quando a esperança é lembrada. E se eu te dissesse que, ao final deste vídeo, você vai sentir essa esperança mais próxima? Ainda mantenho a promessa. Quero que pense numa cena simples. Você, em um dia comum, recebendo uma notícia que abala. O chão parece ceder. O primeiro impulso é querer se encolher.
Mas então vem uma lembrança, talvez uma oração que sua mãe dizia, uma mão que te amparou, uma imagem de São Jorge protegendo. Esse gesto de lembrar é um fio que te liga ao que te sustenta. E nós vamos puxar esse fio juntos. Ao longo dos próximos minutos vou guiar você por uma oração passo a passo. Vou usar palavras fáceis, diretas, como numa conversa íntima. Não se preocupe com rituais complicados. A fé é simples. Você pode falar baixinho, em pensamento ou em voz alta. O que importa é a intenção. Sinta que cada palavra vem para fortalecer seu centro. E se, enquanto eu falo, uma memória dói, permita que a dor exista. Não precisamos negar. Reconhecer o sofrimento é o primeiro passo para transformá-lo. Depois disso, haverá espaço para a bênção. A oração que vamos dizer não é para apagar a dor, mas para te dar firmeza para caminhar apesar dela. Você está pronto? Não precisa responder em voz alta. Basta seguir o ritmo. Imagine que cada frase é como um degrau. Suba devagar, não corra. Primeiro, reconheça sua fragilidade. São Jorge, eu me sinto fraco hoje. Diga isso com honestidade. A força começa quando a verdade é dita. Agora, peça proteção. São Jorge, protege meus passos. Peça para que a queda não seja final. Peça para que a força chegue onde é mais necessária. Lembre-se da promessa. Essa oração será uma ferramenta que você poderá repetir. E ainda vamos ver como aplicá-la no dia a dia, no trabalho, em casa, em relacionamentos. Mais adiante, vou falar sobre hábitos que ajudam a manter a fé ativa, pequenos atos que renovam nossa coragem. Não são grandes mudanças, mas consistência. Coisas como respirar com intenção, lembrar uma frase de coragem ou repetir uma pequena oração ao se levantar. Essas práticas criam um ambiente interno onde a queda é menos provável. Antes de continuarmos, quero abrir outro questionamento. Quem segura a sua mão quando tudo falha? Pense nisso. Não é uma pergunta para te angustiar, mas para te conectar. Quando soubermos quem nos ampara, a solidão perde força. E se você já sentiu essa mão, guarde-a agora como um recurso. Se ainda não sentiu, permita-se desejar senti-la. Continuaremos a caminhar nessa oração e nas histórias que confirmam. Não estamos sozinhos. E agora, peço que se esta mensagem fala ao seu coração, deixe um comentário simples dizendo: "Estou aqui, São Jorge, me dá força." Esse comentário será uma forma de manifestação, um gesto público de fé que une quem assiste. Fique comigo. Nos próximos minutos trarei uma breve história de alguém que, no limite do cansaço, pediu ajuda e encontrou uma força que não esperava. Vou descrever detalhes simples: a manhã fria, o corpo pesado, a vontade de desistir e a escolha pequena, quase imperceptível, de seguir. Enquanto escuta, perceba quais partes dessa história batem com a sua vida. Repare na decisão que fez a diferença. Não foi um salto gigante, foi um passo de cada vez, sustentado por fé. E se eu te dissesse que essa mesma força pode nascer hoje, agora, você pode começar repetindo comigo. Respire e prepare-se para seguir. Ainda há muito. Ainda estamos juntos nesta caminhada, e eu volto agora com mais palavras de conforto e práticas simples para você não cair hoje. Lembre-se, cada oração é uma pequena corrente de força. Quando você repete a mesma frase com intenção, essa corrente se fortalece. Não é preciso muito. Um momento de silêncio, um suspiro, uma palavra curta. Essas correntes, somadas, seguram quem caminha por terrenos instáveis. Quero compartilhar mais uma história real e simples. Uma mulher exausta, com filhos pequenos e contas atrasadas, sentiu que não suportaria mais um dia. Em vez de buscar uma solução imediata, ela escolheu começar por um gesto. Antes de abrir a porta, parou, fechou os olhos e sussurrou: "São Jorge, hoje, só peço firmeza." Não esperava um milagre instantâneo, esperava manter-se em pé. E aquela pequena oração deu a ela coragem para fazer uma ligação importante, para aceitar ajuda quando apareceu e para seguir um passo de cada vez. Você já pensou que muitas vezes a resposta vem em passos pequenos e não em sinais grandiosos? Essa é a beleza da fé simples. A confiança se constrói assim, de minuto a minuto.
Quando eu digo que vamos transformar práticas, não falo de rituais longos. Falo de gestos curtinhos que cabem na rotina. Uma respiração intencional antes de começar o dia. Uma palavra de coragem antes de uma conversa. Um pedido silencioso ao abrir os olhos. Agora, quero dar uma prática que você pode repetir nos próximos 7 dias para ancorar essa força. É curta, fácil e eficiente. Ao acordar, respire 3 vezes profundas. Diga em voz baixa: São Jorge, me sustenta hoje. Escolha uma palavra que represente força para você. Pode ser coragem, firmeza ou esperança. E repita essa palavra quando sentir fraqueza ao longo do dia. Perceba que essa rotina cria um hábito que age como um escudo suave. Vamos abrir mais um pequeno loop. Como saber se a oração está funcionando? A resposta é simples e gradual. Você pode não sentir nada imediato, mas com o tempo, vai notar pequenos sinais. Menos ansiedade antes de tomar decisões, menos peso ao lembrar de problemas, uma capacidade maior de respirar diante da dificuldade. Esses sinais são sutis, mas reais. Eles indicam que a prática internalizou um recurso. Se neste momento você sente dúvida sobre a eficácia, permita-se experimentar sem compromisso. Faça a prática por 1 semana e observe. Anote pequenas mudanças. A prática pede fidelidade mais do que intensidade, consistência mais do que espetacularidade. Agora, vamos falar sobre uma questão delicada: a ansiedade que paralisa. Quando a ansiedade domina, o pensamento fica preso num futuro temido. Para romper isso, proponho um exercício de ancoragem. Focalize 3 coisas ao seu redor que você pode ver, 2 que você pode tocar e 1 que pode ouvir. Em seguida, respire e pronuncie a oração curta. Isso traz seu corpo de volta ao presente e dá espaço para a fé agir. Quero também que saiba que pedir força não é uma admissão de fraqueza permanente. É um ato de coragem reconhecer limites e buscar apoio. Há uma força em aceitar que precisamos de ajuda. E essa força, muitas vezes, nos leva a encontrar soluções que não veríamos sozinhos. Você pode estar pensando: tudo bem, mas e quando a queda acontece de novo? Sim, cair faz parte. O importante é ter um processo para levantar. Quando você cair, siga 3 passos. Respire, diga a oração curta, peça a ajuda de alguém. Repetir esse processo transforma a queda em aprendizado, e cada aprendizado fortalece. Há também um papel prático que a fé nos convida a assumir: cuidar do corpo, alimentar-se, dormir, caminhar um pouco. Tudo isso influencia sua estabilidade emocional. A oração é poderosa, mas ela opera melhor quando o corpo coopera. Não se esqueça de cuidar das pequenas bases da vida. Agora, deixo-lhe outra imagem. Imagine uma armadura invisível que se forma a cada vez que você pede firmeza. Essa armadura não torna você invulnerável, mas torna suas quedas menos devastadoras. Ela ajuda a levantar mais rápido. A oração e os hábitos são os martelos que forjam essa armadura. Ainda há um aspecto humano que quero abordar: a companhia. Fale com alguém de confiança sobre sua oração. Não precisa ser uma confissão profunda. Pode ser apenas um: hoje estou pedindo força. Isso cria uma rede de responsabilidade e amor. A fé em ação muitas vezes passa por mãos humanas. Antes de seguir, proponho que você faça um compromisso pequeno agora. Escreva uma frase curta que represente sua intenção para os próximos dias. Pode ser: firmeza hoje, ou passo a passo. Leia essa frase quando acordar e à noite antes de dormir. Esse simples lembrete fortalece a sua prática. Lembre-se, esperança é um músculo. Quanto mais você o exercita, mais ele responde. A oração e as práticas que compartilhamos são formas de treinamento espiritual. Não se frustre se os resultados demorarem. Continue. Ainda quero contar mais relatos de pessoas que encontraram força nessa oração e como isso transformou decisões importantes. Vou trazer exemplos concretos de mudanças no trabalho, nas relações e na saúde emocional. Essas histórias não são milagres isolados. São testemunhos de pequenos atos repetidos que fizeram a diferença. E se você se pergunta: será que posso ensinar isso a alguém? Sim, você pode. Ao dividir sua experiência,
Você ajuda a espalhar a prática. Não subestime o poder de contar que teve um momento de oração que sustentou. Isso pode inspirar outro a tentar. Agora volto a perguntar: você já sentiu que uma palavra pode mudar seu dia? Muitas vezes, uma palavra dita no momento certo reorganiza tudo. Por isso, segure a sua palavra de coragem como um amuleto. Use-a. Nos próximos minutos, trarei a versão estendida da oração guiada, seguida de 1 minuto de silêncio com instruções para ouvir. Prepare-se. É um espaço para escutar. Às vezes a resposta vem como calma, outras vezes como uma lembrança de fazer algo específico. Fique atento. Ainda guardo para o próximo trecho práticas para lidar com recaídas e como transformar esse hábito em um suporte diário duradouro. Não vou entregar tudo agora. Quero que continue comigo. Há mais para construir. Respire. Sinta o corpo. Repita: São Jorge, não me deixe cair hoje. Deixe essa frase como um mantra discreto. Ela não precisa ocupar sua mente o tempo todo. Basta reaparecer quando precisar. E antes de encerrar esta parte, quero te convidar a um gesto. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários algo simples como força ou estou aqui. Esse gesto é um ato coletivo de fé e pode ajudar outro que passa pelo mesmo momento. Continue comigo. Ainda há orações, histórias e passos práticos à frente. Estamos construindo algo que pode se tornar um mapa para seus dias difíceis. Não pare agora. Há algo mais que quero que você saiba. A esperança floresce quando é compartilhada. Quando você deixa uma palavra, uma oração, um comentário, ela vira semente para outros. Nas próximas linhas, prepare-se para ouvir um testemunho que mostra como o hábito mudou o rumo de uma vida. É simples, humano e verdadeiramente inspirador. Siga comigo. Respire fundo uma vez mais e mantenha o coração aberto. A pessoa da história começou pequeno, um passo de cada dia, uma oração de manhã, uma respiração intencional antes das decisões. Com o tempo, percebeu que tinha menos medo de errar, mais energia para cuidar da família e forças para procurar oportunidades. Não foi um salto de repente. Foi um trabalho diário que gerou frutos. Você também pode começar assim. Não precisa esperar condições perfeitas. Comece onde está, com o que tem, e repita a oração quando sentir o chão tremer. Ainda temos mais. Vou trazer agora uma oração estendida e um silêncio guiado. Prepare-se para um momento de conexão profunda. Permaneça comigo. Este próximo momento é um convite para sentir a paz que precede a ação. Não precisa forçar, apenas acolher. Repita a oração comigo em voz baixa. São Jorge, sustenta-me, passo a passo. Respire fundo e deixe este momento ser apenas seu. Aqui não há pressa. Apenas a voz que te acompanha, a oração que guia e a intenção que se firma. Imagine uma luz tênue no horizonte do seu coração. Ela não precisa ser brilhante agora, só precisa existir. Segure essa imagem por um instante. Permita que a oração siga, palavra por palavra, como se estivéssemos caminhando lado a lado. Não há fórmulas que garantam resultados imediatos, mas há gestos que mudam o curso do dia. Diga comigo, repetindo em voz baixa ou em pensamento com calma: São Jorge, escuta meu clamor. Dá-me força para não cair hoje. Segura minha mão, sustenta meus passos e acalenta meu coração. Sinta cada sílaba como um apoio. Quando as palavras saem do peito com sinceridade, algo no corpo responde. A respiração acalma, os ombros descem e o pensamento encontra linha. Não precisa saber por quê, apenas perceba a mudança interior. Estamos formando uma rotina de coragem, e cada repetir fortalece a estrutura. Agora imagine uma cena em que você precisa falar, decidir ou agir. Visualize-se ali, com a mesma mão de antes segurando a sua. Sinta a firmeza que corre pela sua coluna. Não é uma força que te torna invulnerável. É uma força que te torna disponível. Disponível para tentar, para errar, para corrigir, para aprender. Se sentir o medo tentando dominar seu corpo, volte a esta prática. Respire 4 vezes, contando devagar. Reconheça a emoção com uma frase curta. Estou com medo e tudo bem.
E então repita a oração curta: São Jorge, sustenta-me. Veja como a combinação de respiração, reconhecimento e pedido cria espaço para a ação. Talvez você pense que já tentou orações antes sem mudanças. Lembre-se, diferença entre tentativa e hábito é a repetição. O hábito constrói uma base. Dê a si mesmo essa chance. Comprometa-se por 7 dias, como fizemos antes, e observe com carinho as pequenas portas que se abrem. Quero agora compartilhar uma imagem final. Imagine seu dia como um caminho com pedras. Você não precisa remover todas as pedras para andar. Precisa apenas saber onde colocar os pés. A oração é o mapa que ajuda a enxergar os melhores passos. Não promete ausência total de dor, mas promete companhia e direção. Ao encerrar esta jornada, deixo uma bênção simples, pronunciável sempre que precisar. Que a coragem se levante em teu peito, que a paz cubra tuas inquietações, que a mão que guia seja firme ao teu lado. Repita essa bênção sempre que sentir o chão tremer. Deixe-a virar um refúgio. Antes de terminar, recordo: pedir ajuda é sinal de força. Procure apoio quando necessário. A fé caminha junto com a ação. Se precisar, busque conversas, profissionais e amigos. Não se isole. A força muitas vezes chega através de pessoas. Agora, uma instrução prática para consolidar tudo. Escolha um horário do dia, mesmo que curto, para repetir a oração e a palavra de coragem que escolheu. Pode ser ao acordar, antes de dormir, ou na primeira pausa do trabalho. Faça desse momento um contrato consigo mesmo. Pequenos contratos têm grande efeito. Enquanto você cumpre esse compromisso, peça também proteção sobre as decisões importantes. Peça clareza. Peça calma para ouvir o próximo passo. A oração não substitui o esforço racional. Ela o orienta, aplaca a ansiedade e permite que você veja com mais nitidez. Se, ao longo do caminho, surgir vergonha por ter fraquejado, lembre-se, todos fraquejam. A diferença está em perdoar-se e recompor. Peça força para perdoar-se. Peça firmeza para tentar de novo. Essa é, muitas vezes, a prova mais valiosa de coragem. Quero que termine este vídeo com uma imagem. Você caminhando sob um céu vasto, com passos medidos, coração menos pesado. Não prometo que tudo será perfeito. Prometo que algo mudou. Você agora tem ferramentas, intenção e um ato espiritual simples que pode te sustentar. Feche os olhos mais uma vez, respire profundamente e repita comigo esta última oração de entrega. São Jorge, entrego-te meu medo, entrego-te minha pressa, entrego-te o que me pesa. Dá-me forças para não cair e coragem para seguir. Guia meus passos e abençoa meu caminho. Respire mais uma vez. Sinta a paz que começa pequena e se expande. Ao abrir os olhos, guarde essa sensação e volte a ela sempre que for preciso. Se sentiu algo que tocou seu coração, compartilhe com alguém ou deixe um comentário para fortalecer quem também precisa. O gesto simples de dizer, estou aqui, cria uma corrente. Muito obrigado por caminhar até aqui. Que a sua jornada seja amparada, que a coragem brote em dias incertos e que a esperança se torne hábito. Vá em paz, sustente-se na fé e na prática diária. Que São Jorge te acompanhe hoje e sempre. Ao longo dos anos, vi pessoas reencontrarem-se a partir de gestos pequenos e repetidos. Um homem que havia perdido a confiança no trabalho começou a pedir força antes de cada reunião. Não era uma oração longa, era um sussurro. São Jorge, me dá firmeza. Com o tempo, o pavor diminuiu. Ele passou a ouvir melhor, a falar com menos tremor e a tomar decisões com mais clareza. Não foi um milagre instantâneo, foi persistência. Outra mulher, cansada de cuidar da família sozinha, introduziu a prática na rotina. Ao preparar o café, dizia a palavra que escolheu. Aos poucos, sentiu-se menos sufocada. Recebeu uma ajuda inesperada de um parente, aceitou um apoio que antes negava e encontrou momentos de descanso reais. Pequenos atos atraem pequenas portas. Quero que leve consigo um pequeno plano de ação, fácil de seguir. Pela manhã, 3 respirações profundas e a oração curta. Durante o dia, ao menor sinal de ansiedade, respire e repita a palavra de coragem.
Ao anoitecer, agradeça por 2 coisas que aconteceram bem, por menores que sejam. Sempre que cair, respire, peça força e procure uma pessoa confiável. Esse plano é um mapa simples. Ele não exige muito tempo, mas exige consistência. Aponte no seu celular ou escreva num papel e repita por 7 dias. Depois, avalie. Veja o que mudou. Lembre-se também de cuidar do corpo. Durma o suficiente, alimente-se com atenção e movimente-se um pouco. A fé e o corpo caminham juntos. Quando o corpo está nutrido, a mente encontra mais espaço para a oração e a ação. Se sentir que precisa aprofundar, procure uma comunidade. Partilhar sua prática com outros que oram ou meditam cria sinergia. A oração coletiva tem um efeito multiplicador que eleva o espírito. Não subestime o poder da companhia espiritual. E se a sua luta for interna, culpa, arrependimento, medo do passado, use a oração para pedir não só força, mas também cura. Peça calma para enfrentar atendimentos, conversas difíceis, ou mesmo para fazer reparações que precise. A força que pedimos não é só para suportar, mas para transformar. Antes de encerrar de vez, deixo uma sugestão final. Escreva uma carta curta para si mesmo, datando daqui a 1 mês. Nessa carta, descreva como gostaria de sentir-se. Guarde-a num lugar seguro e programe um lembrete para abrir daqui a 30 dias. Esse exercício direciona sua intenção e cria uma expectativa saudável de progresso. Agora, mais uma vez, respire fundo e repita comigo. São Jorge, sustenta-me. Dá-me passos firmes. Abre meus olhos para as oportunidades. Aquece meu coração com paz. Deixe que essa oração seja um abrigo que você visita sempre que precisar. Ao terminar, perceba a diferença entre o que era antes de iniciar esta prática e o que há agora. Uma escolha consciente de buscar suporte, uma rotina simples para colocar em prática e uma palavra que pode ser repetida como um escudo. Isso já é muita coisa. Eu sei que o caminho pode parecer longo, mas cada passo conta. Se você chegar ao final do dia e sentir que usou a oração, mesmo que pouco, comemore. Agradeça por essa vitória e permita-se dormir com um pouco mais de paz. Se quiser, compartilhe nos comentários algo que te tocou neste vídeo. Uma palavra, uma frase, uma sensação. Sua partilha pode ser o alento que outro precisa. E se preferir, pratique em silêncio e guarde a experiência para si. Ambas as opções são válidas. No fim das contas, o que importa é que você não caminhe sozinho. A oração é um gesto que liga seu coração a uma força maior, e essa ligação pode transformar as pequenas crises em oportunidades de crescimento. Vá agora com confiança. Que a firmeza te acompanhe em cada passo, e que a esperança seja um companheiro constante. Que São Jorge, símbolo de coragem, te dê a mão quando as pernas cederem, e que você encontre sempre motivos para levantar. Obrigado por confiar neste momento de oração. Siga praticando, cuide-se, e que a paz que agora começa pequena cresça dentro de você, firme e constante.